incidir sobre a correlação de forças, alterar a correlação de forças e pressionar o governo para o governo colocar essa discussão em debate público, ou isso não vai para frente. Então, o FNDC e várias entidades tomaram a iniciativa de lançar a campanha para expressar a liberdade, uma nova lei para um novo tempo. Eu não sei se vocês vão achar, talvez na internet, tem esse livrinho aqui que chama A Cozinha da Lei. É em espanhol, mas ele conta um pouco como foi o processo de construção da lei na Argentina. E a gente vê vários pontos de semelhança da realidade política que existia lá e da realidade política que existia aqui. E uma das questões, e essa frase vem desse livro, é isso. É preciso incidir sobre a correlação de forças. Não é fácil, porque os meios de comunicação têm um grande poder econômico político. E não só os meios de comunicação tradicionais, mas agora nós também temos um outro ingrediente, que são as empresas de telecomunicação, que, inclusive, estão aí fazendo um grande lobby para que a gente tenha um retrocesso no que a gente tem de mais democrático no campo da comunicação, que é a internet, porque eles querem acabar com a neutralidade da rede. Então, não é qualquer poder político e econômico que está sendo enfrentado quando a gente discute a necessidade de uma nova lei para as comunicações. Então, a campanha para expressar a liberdade, uma nova lei para um novo tempo, tem um site, ela está aberta à adesão das entidades, das pessoas. É preciso que a gente multiplique as iniciativas de realizar debates em universidades, escolas, sindicatos, locais de trabalho, associação de moradores, movimento estudantil, enfim. É preciso que a gente discuta essa pauta, porque muitas vezes a gente fica no dia a dia da nossa pauta política, do movimento sindical, do movimento estudantil, a luta do pré. Como é que a gente discute que 10% do pré-sal tem que ir para a educação, se esse debate não aparece nos meios de comunicação e a nossa opinião não aparece? Então, enquanto nós não percebermos que as lutas estão casadas e que é preciso que todos estejamos juntos para pressionar com que o governo coloque em debate, ou a gente vai continuar patinando. Outros países da América Latina estão avançando, não é fácil, mas o Brasil tem que dar a sua contribuição e o seu exemplo, principalmente se a gente quiser manter o país numa trajetória política que não retroceda para os tempos antes da década de 90, do projeto neoliberal, que não está morto, está muito vivo, e a gente precisa estar de olho bem aberto e bem forte na luta para que a gente possa avançar. Então, era isso. Obrigada. Desculpa se eu passei. Do Programa de Democratização dos Meios de Comunicação, formulado, se eu não me engano, foi em 1992, o programa ele diz explicitamente, já assim, na abertura dele, para que serve a pauta de Democon, que é tu ocupar as instituições políticas do governo para se chegar ao poder, transformar o país na sexta economia do mundo e aumentar a autoestima do cidadão brasileiro, né? E aí a gente tem essa pauta aí, né, que tem sido tocada há 20 anos e não se tem um inventário do que acumulou historicamente para a luta da classe trabalhadora, né? Porque, enfim, reivindicando o Sérgio Lessa, né, o que é a democracia, né? A democracia, ela faz na esfera política o que ela faz na esfera do mundo do trabalho, que é tu diminuir as contradições do sistema capitalista, né, da contradição capital-trabalho, e aí tu tornar todo mundo cidadão, rebaixar o ser humano à condição de cidadão, todo mundo igual perante a lei, mas que na realidade é uma ideologia, né, e não se vê mais enquanto classe trabalhadora. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais esse debate da democratização dos meios de comunicação, porque quando a gente fala em liberdade de expressão, a liberdade que ela é, né, um dos pilares do liberalismo e está estritamente ligado ao individualismo, e ela só é possível a partir do indivíduo. Então, tu democratiza os meios de comunicação com marcos regulatórios, mas e os meios de produção? Será que a classe trabalhadora vai conseguir produzir um programa que coloque em contradição o sistema capitalista num veículo de massas? Até porque, se isso existisse, eu acho que hoje a gente não estaria num Estado democrático de direito, a gente estaria numa ditadura militar, né? Teriam dado um golpe, porque, enfim, não se tem projeto hoje da classe trabalhadora com uma perspectiva de tomada do poder. Então, eu acho que a gente precisa rediscutir mais, assim, aprofundadamente, mais profundo a questão da democratização dos meios de comunicação, a que classe está a serviço, e esse fortalecimento, né, das instituições que foi trazido muito aqui pela mesa,
que é a mesma estratégia do projeto democrático popular desde o final dos anos 70 para eleger um governo pequeno burguês no poder, né? E aí, então, ascender de classe. E aí a gente tem aí uma repetição da história, né? A gente já está na tragédia e o que a classe vem acumulando nesse sentido, né? Karen, gente, por favor, a conversa está atrapalhando muito aqui na frente, então quem tiver algo muito urgente para falar, a gente vai pedir para sair um momento, porque está atrapalhando aqui demais. Eu já estou com muitos crachás, então eu vou começar a encerrar aqui as inscrições para pergunta. Eu brinquei com a Débora que eu vou bater para o ímpar com ela para saber quem é a mais chata, que mais fala aqui. Mas, assim, meu nome é Karen, de novo, ó. Eu sou ex-militante da Enex também e promovendo debate na universidade, uma vez um professor na mesa fez o questionamento assim, mas a gente tem as TVs públicas e tal, e é uma oportunidade para a gente estar ali incentivando. Aí eu falei, professor, a gente tem, mas eu tenho minha avó lá em casa que assiste novela todo dia, tem o meu avô que assiste o programa da igreja e vai falar para eles que eu quero assistir a TV pública. E ainda assim tem o debate sobre essa TV pública. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essa questão. Vocês preferem dividir em bloco? Faz mais uma, depois... Mais uma. Tá, a gente vai, então, fazer um bloco com 3 perguntas e depois os 3 restantes que se inscreveram para perguntar. Ednúbia. Boa noite, companheirada. Então, me chamo Ednúbia, sou do Paraná e não sou do mundo sindical. Então, aqui, às vezes, o aprendizado também é sobre o mundo sindical para mim, assim, né? Porque tem toda uma lógica diferente que aqui a gente consegue perceber, até a partir de como a plenária reage sobre as coisas, daria um bom estudo antropológico aqui dessa plenária sindicalista. Eu trabalho em 2 organizações que não são, estão mais em outros temas, que é a Terra de Direitos e o Cefura, que é um centro de formação. E, a partir desse ponto de vista, eu queria colocar uma coisa que tem a ver também com os sindicatos, que é da dificuldade mesmo da gente colocar esse debate para além dos grupos que estão discutindo comunicação hoje, né? Que a gente conhece vários deles e acho que vocês 2 aqui representam esses grupos que são conhecidos nacionalmente, mas que esse debate nos estados e para além desses grupos é uma dificuldade real, assim. Lá no Paraná, eu sei que o SISMUC aqui é um dos que participa mais ativamente desses momentos de organização de alguma luta, ou mesmo do espaço da Frentex, que é uma frente que a gente tem lá em Curitiba, mas fora do momento da conferência, que conseguiu articular, eu acho que um campo maior mesmo do que são as próprias entidades que fazem o debate da comunicação, para uma pauta como essa agora, eu acho que já há uma dificuldade maior de conseguir articular e tornar real uma luta, que tenha como tema a comunicação, E eu acho que isso tem a ver tanto com a gente ter uma dificuldade de tornar isso aqui interessante, próximo da vida das pessoas, para além de quem está na comunicação diretamente no trabalho, no estudo, e também de como que... Porque acho que tem uma linguagem bastante técnica, em vários momentos, assim, para entender o porquê que é importante levantar essa bandeira, assim, Então, acho que é um desafio para a gente conseguir, a partir dos espaços onde a gente está, tornar esse debate acessível, capilarizar de forma verdadeira, Mas que também eu acho que a gente que está conseguindo fazer o debate vê essas formas de tornar esse debate interessante para essas outras entidades, assim, que acho que é o que pode tornar a coisa real, Porque se depender só das entidades que estão fazendo a luta pela comunicação, pela democratização, não vai acontecer, como outras bandeiras também. Mas é que quando se fala em luta pelas melhores condições de trabalho, pelas 30 horas, você já consegue imaginar uma articulação muito mais ampla. E quando se fala da comunicação e nessas bandeiras, acho que a gente ainda restringe bastante a um debate
técnico e que fica num grupo pequeno, né? Então, acho que é um desafio gigantesco para a gente, assim. Não, então, rapidamente, para a gente fazer uma coisa bem dinâmica, eu acho que essa questão da TV pública e do hábito que as pessoas têm, ou como as pessoas estão acostumadas a assistir a emissora líder de audiência e o seu padrão de programação, eu acho que tudo isso pode ser mudado, essa cultura. E eu vejo muito... Vou trazer o exemplo que eu vivi na Venezuela, por exemplo. Então, mesmo as pessoas que eram anti-Chaves na Venezuela admitiam e comentavam na rua que preferiam assistir a televisão que era pró-Chaves, digamos lá, porque dizia que a programação era de muito mais qualidade. Então, é possível você oferecer alternativa para as pessoas, né? Quando teve João Kleber, né? Quando teve, não sei se vocês lembram lá do programa do João Kleber, era na Rede TV, o programa dele saiu do ar e foi dado o direito de resposta, né? E o movimento de mulheres e várias entidades ocuparam por 10 dias, 30 dias, o espaço do programa dele. E se viram diante do seguinte desafio: e agora, caramba, o que a gente vai fazer para colocar? Porque, de fato, você produzir programa de televisão de qualidade não é uma coisa simples. Mas optou-se lá por um programa de discussão, de debate, que, ao final dos 30 dias, já estava dando mais audiência para a Rede TV do que o programa do João Kleber. Então, é errado a gente achar que as pessoas gostam de ver baixaria na televisão. As pessoas não têm alternativa. E existe todo um massacre, né, cultural, de vendas, de marketing em torno do bendito do BBB, que até a gente que não assiste acaba ficando sabendo de alguma coisa. Agora, se tem alternativa, se tem conteúdo de qualidade, agora é um desafio, né? Nesse livro aqui, esse está sendo, por exemplo, o atual desafio lá na Argentina. Como produzir conteúdo de qualidade para a TV pública? Como fazer um jornalismo interessante e diferente, que não caia nas mesmas regras e no mesmo formato do jornalismo realizado, produzido pelas emissoras comerciais? Não tem receita pronta. Agora, isso não significa que nós não temos que experimentar, que ousar, que chamar a sociedade para ajudar a produzir conteúdo, porque as pessoas querem se ver na TV. O problema é que elas não se veem, mas, a partir do momento que elas se verem e assistirem conteúdos qualificados, eu tenho certeza que a gente tem condições de competir, inclusive em audiência. E eu acho que, para popularizar o debate, não é fácil. Agora, você tem que argumentar a partir da realidade de cada um. Como que um sindicato discute redução de jornada de trabalho hoje, enquanto os meios de comunicação dizem que isso é porque... Como é que você faz uma discussão sobre reforma agrária no país hoje com a maneira como os meios de comunicação tratam a questão da terra? Então, como que você discute avanços na luta pelo fim da violência contra a mulher, quando a gente vê na televisão todos os dias exemplos de violência contra a mulher? Então, é a partir da realidade, não precisa falar da convenção da OIT para a liberdade de expressão, sei lá o quê, não precisa falar sobre isso, né? Você tem que falar do dia a dia, as pessoas vão perceber. A partir de qualquer diálogo. Eu acho, para concluir, que um exemplo assim caseiro que eu tenho na minha casa, tenho uma pessoa que trabalha na minha casa há muitos anos, uma pessoa muito humilde, e eu estava assistindo o julgamento do STF sobre a classificação indicativa. E eu lá, indignada, gritando, ela chegou e falou assim: mas, Renata, o que é que está acontecendo? Eu falei: não, sabe o que está acontecendo? E expliquei para ela. Ela tem 2 filhas adolescentes. Ela falou: que absurdo. Então, quer dizer, quando você vira para uma mãe e fala que estão dizendo que a responsabilidade pelo que o filho dela assiste, enquanto ela está trabalhando para sustentar a casa, é dela, ela fica indignada. Então, eu acho que, partindo da realidade das pessoas, a gente vai conseguir mostrar que é preciso mudar a comunicação no Brasil e fazer crescer a nossa luta. Bom, começando pela da Flávia, eu acho, Flávia, 2 coisas. Primeiro, a proposta, ela é uma disputa contra a mercantilização. E ela é uma disputa, portanto, contra a lógica do sistema capitalista.
ela pode se dar de maneiras distintas, ela pode se organizar, a gente pode entrar num debate sobre o papel do Estado e que eu acho que precisa ser entrado, mas assim, a avaliação é que sim, e aí, portanto, por isso que a gente fala que a liberdade de expressão ela não basta como referência, e o direito à comunicação tem que ser a referência principal, porque o direito é pensado como um direito individual, coletivo e difuso. Portanto, ele é um direito tratado vamos dizer assim, na linha mais ampla dos direitos humanos, de disputa de fato em relação a quem, e portanto como um direito, algo que precisa ser garantido pelo Estado. E aí acho que isso se relaciona, inclusive, com o papel, com a pergunta da TV pública, pelo seguinte, nossa avaliação é que uma parte, não adianta a gente achar que porque de fato, deixa eu dar um passo para trás rápido, nós hoje vivemos no campo da comunicação um cenário pré-capitalista, não há nem um cenário capitalista de mercado sendo trabalhado. Se eu sou um sujeito que tenho aqui um capital para investir nesse mercado e quero entrar, eu não consigo entrar. A Renata está lembrando do Grupo Abril, que não consegue entrar no cenário de televisão desde o final da década de 70. Mas é óbvio, é evidente que nós não achamos que a democratização da comunicação é que finalmente a Abril possa entrar nesse mercado ou que o Ike Batista consiga comprar uma TV como ele quer comprar, certo? A nossa disputa é por uma transformação real desse cenário. E isso passa por TVs estatais e públicas, no sentido de que elas não sejam simplesmente, seja também dos grupos, das entidades privadas sem fins de lucro, comunitárias, e um enorme esforço está sendo feito no Brasil para fortalecer esses veículos. Nós precisamos entender, bom, primeiro, é legítimo o Estado produzir comunicação, distribuir comunicação. Muito positiva a experiência da TV Brasil, acho que precisa ser aprimorada em N questões, mas ela é uma iniciativa bastante positiva e precisa ser tomada como dessa maneira também, porque isso, no mundo inteiro, quando se fala TV pública, busca-se uma independência do governo, mas elas estão, sim, atreladas ao Estado, à estrutura de Estado. Fala assim, a BBC é uma TV independente. Sim, é independente, mas se não tiver um cobrador de imposto que bate na casa de cada um para tirar 150 libras por ano de quem tem televisão a cores, essa televisão independente não funciona. Então, ela só funciona de forma independente porque ela está atrelada a fundos públicos na prática. Então, assim, nos parece muito positiva a experiência da TV pública. Ela, no Brasil, nós temos um problema que é partir de um cenário em que a TV privada é muito estabelecida, portanto, ela é uma guerra muito de Davi contra Golias, mas é preciso apostar na ampliação da rede, apostar em outras modalidades de TV pública e em fortalecer iniciativas desse mesmo tipo. Então, tem a TV da Cultura, a TV Senado e a TV Câmara têm papéis importantes nesse caso. Acho que tem um debate amanhã, está aí o Beto Almeida vai participar, tem outras pessoas que vão trazer. O debate é sobre isso, Beto? Sobre isso. Então, acho que tem um debate específico aí sobre isso amanhã, dá para explorar mais esse ponto. Terceiro ponto, último, da companheira do Paraná, da Ednúbia. Essa questão que te aflige, de certa forma, é a que nos aflige também o tempo inteiro. Porque nós não entendemos que a luta pela comunicação tem que ser uma luta do movimento de comunicação. Ela tem que ser uma luta do conjunto dos cidadãos, dos movimentos sociais que acreditam na necessidade de transformação desse cenário. Né? A questão é como fazer isso. Acho que a Renata colocou um pouco algumas questões. Quer dizer, nós temos que aproximar essas realidades e mostrar como, de certa forma, a disputa por uma comunicação democrática é uma disputa essencial, inclusive, para nossas pautas. Para a pauta do movimento dos camponeses, para a pauta do movimento sindical, do movimento estudantil, etc. Mas também acho que nós precisamos ter uma clareza, que é o seguinte, os movimentos têm as suas prioridades, suas agendas, que já são abarrotadas. Né? Não adianta eu achar que o MST vai passar a ter como prioridade do ano inteiro a luta pela democratização da comunicação. Mas ele tem como se envolver em 2 ou 3 momentos-chave durante o ano? Ele tem como fortalecer uma manifestação que vá a Brasília defender qualquer coisa, ou que seja no Estado, que os companheiros camponeses do Estado possam se organizar 1 ou 2 vezes por ano para apoiar esse movimento? Isso, se a gente conseguir trabalhar essas agendas de uma forma que não tenha a pretensão de ser a prioridade número 1 desses movimentos, mas que possa ter espaço para esse movimento e seja convidado